Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Se então alguém lhe disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: Ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E estão todos preparados? Falsos cristos, profecias se cumprindo. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra, ele profetizou que viriam falsos cristos para enganar o povo, aqueles que não buscam o entendimento verdadeiro do Espírito Santo. Desde muito tempo atrás, eles vêm aparecendo e fazendo seus discípulos. No século XIX apareceu alguns. Em 1834, John Nicholson, rebelde contra o governo, dizia ser o salvador do mundo e a reencarnação de Jesus Cristo. Foi morto por soldados britânicos na Batalha de Busson Wood, em 31 de maio de 1838, na cidade de Kent, Inglaterra. Arnold Potter apostatou da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os chamados Mormons. Depois de sair, ele afirmava que o Espírito de Jesus Cristo entrou em seu corpo e ele se tornou Potter Cristo, filho do Deus vivo. Morreu numa tentativa de subir ao céu ao pular de um penhasco. Bahá'u'lláh, nascido numa família muçulmana xiita em 1844, afirmou seu cumprimento profetizado e prometido de todas as grandes religiões. Ele fundou a FEBAI em 63, que tem seguidores até hoje em todo o mundo. William Davis, líder da seita Reino dos Céus, localizada em Walla Walla, Washington. Ele ensinava seus seguidores que era o arcanjo Miguel, mas já havia vivido como Adão, Abraão e Davi. Quando seu filho Arthur nasceu, em 11 de fevereiro de 1868, Davis afirmou que a criança era a reencarnação de Jesus Cristo. Quando David, o segundo filho de David, nasceu, em 69, ele passou a dizer que era o Deus Pai. Santa loucura. Mirza Ghulam Ahmad, natural da Índia, afirmou seu aguardado Mahdi, bem como a segunda vinda de Jesus, o Messias prometido do final do tempo. Ele foi a única pessoa na história islâmica que alegava ser ambos. Afirmava ser Jesus, no sentido metafórico, em caráter. Fundou o movimento Ahmadiyya em 1889, alegando ser comissionado por Deus para reformar a humanidade. Lord Pennickboy, fundador e líder de uma seita na Holanda, que dizia ser o corpo ressuscitado de Jesus Cristo. Já no século XX apareceu outros dizendo ser a encarnação de Jesus. Haile Selassie, muito conhecido aí no reggae, ele não dizia abertamente ser Jesus, mas o movimento Rastafari, que surgiu na Jamaica durante os anos 1930, acredita que ele é a segunda vinda. Incorporou isso quando se tornou imperador da Etiópia, defendendo ser a confirmação do retorno do Messias no livro de Apocalipse. Também é chamado de Jah Rastafari. E os seguidores do movimento Rastafari dizem que ele deve retornar uma segunda vez para iniciar o dia do julgamento. A seita continua crescendo em partes graças a grupos de reggae e teria cerca de 1 milhão de seguidores. Ernest Norman, um engenheiro elétrico que fundou a Academia Unários da Ciência em 1954, dizia ser a encarnação terrena de um arcanjo chamado Rafael, mas já vivera na Terra como outras figuras notáveis, incluindo Confúcio, Sócrates e Jesus. Faleceu em 1971, mas a Unários ainda se mantém e oferece terapia de vidas passadas para curar todo tipo de mal.
Krishnaventa, fundado da seita Fonte da Sabedoria, Conhecimento, Fé e Amor, na Califórnia, no final de 1940. Já em 48, declarou que ele era o Cristo, o novo Messias, e que chegou à Terra vindo do planeta Neófrates, já extinto. Foi assassinado por 2 ex-seguidores, descontentes que o acusavam do mau uso do dinheiro da seita e de ter abusado de suas esposas. Ham Chang-hung, sul-coreano que fundou a Igreja de Deus Nova Aliança da Páscoa em 1964, que se tornou a Sociedade Missionária Mundial de Deus. Ele seria a segunda vinda de Jesus e depois passou a se declarar o próprio Deus Pai. Sun Myung Moon, mais conhecido como Reverendo Moon, fundador da Igreja da Unificação, ensinava a ser o Messias e a segunda vinda de Cristo, cumprindo a missão inacabada pelo Jesus bíblico. Os membros da Igreja da Unificação ainda consideram o Reverendo Moon e sua esposa Hak Jun-han os verdadeiros pais da humanidade, Adão e Eva restaurados à sua plenitude. Jim Jones, fundador do Templo dos Povos, inicialmente um líder protestante, passou a se dizer reencarnação de Jesus, Akhenaton, Buda e o Divino Pai. Alegando perseguição religiosa nos Estados Unidos, levou seus seguidores para Johnstown, na Guiana, onde organizou um suicídio coletivo dia 18 de novembro de 1978. Foi uma barbárie. Marshall Ape White, fundador da seita Portão do Céu, usou a internet para se declarar Jesus Cristo e reunir seguidores. Todos cometeram suicídio coletivo dia 26 de março de 1997, quando passou pela Terra o cometa Hale-Bopp. Eles acreditavam que iriam se encontrar com ele no céu, pois na verdade seria uma nave espacial que veio buscá-los. Wayne Bank, seu verdadeiro nome é Michael Travis, fundador da igreja O Senhor é Nossa Justiça. Ele afirmava que era a personificação de Deus e a divindade e a humanidade combinada. Iniciou sua seita em 89, quando convenceu alguns adventistas do sétimo dia a abandonarem a igreja e segui-lo numa vida sem pecados. A partir de 2000, disse ter ouvido Deus dizer: "Você é o Messias". Foi condenado à prisão em 15 de dezembro de 2008 por abuso sexual a menores. Arif Mohamed, também conhecido como Ayapin, fundou a seita Reino dos Céus na Malásia. Deve ser lá que tem o Tuyuyu da Malásia, né? Em 1975, seita que foi logo proibida pelo governo. Ele afirmava a seus seguidores ter contato direto com os céus, sendo considerado a encarnação de Jesus, bem como Shiva, Buda e Maomé. Matayoshi Mitsu, um político conservador japonês, que em 97 criou o Partido Mundial da Comunidade Econômica, com base em sua convicção de que ele é Deus e Cristo. De acordo com seu programa, ele iria fazer o último julgamento como Cristo, mas dentro do sistema político atual. José Luiz de Jesus Miranda, porto-riquenho fundador e líder da igreja Crescendo em Graça, afirma que o Cristo ressuscitado se apossou do seu corpo em 1973, quando 2 espíritos lhe avisaram disso. Anunciou que passaria por uma grande transformação em 2012, tornando-se imortal. Sua morte em decorrência de um câncer não é confirmada pela igreja, que conta com 710 centros de culto em 25 países. Shoko Asahara fundou o controverso japonês grupo religioso Aum Shinrikyo em 84. Ele declarou ser o Cristo e o Cordeiro de Deus. Seria o único só mestre do Japão plenamente iluminado. Ficou famoso quando realizou um ataque de gás sarin no metrô de Tóquio em 95. Foi preso e condenado à morte. David Koresh foi o líder da seita davidiana, com sede no Texas. Em 83 começou a dizer que era o último profeta e o Filho de Deus, o Cordeiro. Reuniu seus seguidores e um grande arsenal em uma fazenda. Em 93 o FBI invadiu o local, numa operação que terminou com um incêndio da sede do grupo. Além de Koresh, morreram 54 adultos e 21 crianças. Hogen Fukunaga, fundador no Japão. Em 87, a Hono Hana Sapogyo, conhecida como a seita da leitura do pé, ele dizia ter passado por uma experiência espiritual quando descobriu ser a reencarnação de Jesus Cristo e de Siddhartha Gautama, o Buda. Maria Tizgun, ou Maria Devi Christus, líder da Grande Fraternidade Branca. Em 1990, ela conheceu Yuri Krivogonov, que passou a afirmar que Marina era um novo Messias e mais tarde se casou com ela. Sergei Torop é um ex-guarda de trânsito russo que afirma ter renascido como Vissarion, Jesus Cristo, embora ressalte que ele não é Deus, mas a palavra de Deus. Fundou a Igreja do Último Testamento. Em 1990, mudou-se para o sul da Sibéria, onde vive com seu discípulo na comunidade espiritual Tiberco Ecopolis. Ele tem várias esposas e diz ter 10 mil filhos espalhados pelo mundo.
A idolatria está infiltrada em seus fiéis, que o adoram mais do que a si próprios, pois deixam tudo para morar em sua vila, seus empregos, suas esposas, e ainda são obrigados a pagar 10% de tudo quanto ganham. Henri Cristo, o mais famoso falso Jesus Cristo do Brasil, um astrólogo brasileiro que afirma desde 1969 ser o segundo Jesus reencarnado. Vive em Brasília, considerado por ele e seus discípulos como a Nova Jerusalém, mencionada no Apocalipse. Ele já se meteu em várias confusões, vai a programas de auditório, participa de suas brincadeiras, conta piadas imorais, até já discutiu com o Padre Quevedo. Tem suas discípulas que fazem tudo por ele. Até CDs e DVDs elas têm gravados com músicas pitorescas para ajudar nas despesas. Veja que seu trono, acima de sua cabeça está a pirâmide e o olho que tudo vê. No século XXI, nós encontramos David Shayler, é um inglês ex-agente do serviço secreto M15, que no verão de 2007 proclamou ser o Messias. A descoberta da nova identidade veio após o consumo de cogumelos alucinógenos. Afirma que um espírito apareceu e lhe deu notícia. Passou então a andar apenas com roupas brancas e sem sapato. Defende o uso de drogas como algo espiritual. Lançou uma série de vídeos no YouTube, onde afirma ser Jesus. Vive com alguns seguidores numa comunidade seminômade, ocupando casas vazias em Londres ou no interior da Inglaterra. Ele afirma ter um lado mulher e assume por vezes a personalidade de Dolores Canning. Explica que não se trata de homossexualidade, é como balancear as coisas. Oscar Ramiro Ortega Hernandes, em novembro de 2011, disparou 9 tiros com um rifle AK-47 contra a Casa Branca em Washington, dizendo ser Jesus Cristo. Disse que foi enviado para matar o presidente Barack Obama, que seria o anticristo. Alan John Miller, mais conhecido como Ash Miller, australiano, é um ex-testemunha de Jeová e líder do movimento Verdade Divina. Miller afirma ser Jesus Cristo reencarnado e quer espalhar mensagens que ele chama de verdade divina. Ele faz vários seminários sobre o tema e usa várias formas de mídia, principalmente a internet. Vive com Mary Suzanne Luke, que seria o retorno de Maria Madalena na Terra. Galera, interessante, as profecias se cumprindo, o que nos resta é esperar o verdadeiro Cristo voltar e nos levar para Sião Celestial, onde viveremos com o nosso Mestre para sempre. Valeu!